Olá, bom dia com a graça do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Devocional Diário. Você que está aqui pela primeira vez e você que já faz parte aqui do nosso canal. Todos os dias você está aqui. Que bênção, né? Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo e bem-vinda também. Olha, nós estamos aqui no nosso tema da semana, né? Promessas de Deus, exatamente, né? Pastor, eu tenho promessa de Deus para a minha vida. Agora a questão é, como é que eu posso alcançar essas promessas de Deus? Quais são os princípios, os pilares, exatamente, para eu receber as promessas de Deus na minha vida? E é exatamente isso que nós estamos tratando aqui durante essa semana. E hoje eu tenho mais uma palavra de Deus, mais uma chave de sabedoria de Deus para você receber as promessas do Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Você é uma pessoa que tem paciência? Exatamente isso, né? Você é uma pessoa que tem paciência. Porque hoje eu vou falar sobre esse assunto. Porque, olha, deixa eu te falar. Para receber as promessas de Deus, tem que ter paciência. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, não tenho muito paciência, não. Às vezes, então calma. Eu vou te ajudar a desenvolver a paciência e esperar em Deus para receber as promessas. Fica comigo até o final que eu vou falar aqui para você hoje. Vou te dar um passo a passo para você desenvolver a paciência na sua vida. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte. Olha, como sempre, né? Vamos ler o Salmo 40, versículo 1, que diz assim: Esperei com paciência. Olha aí, ó. No Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja Deus. Que texto poderoso, né? Já está dizendo, né? Tem que esperar. E quando esperar, como esperar? É esperar com paciência, exatamente isso. Quando eu espero com paciência. Como eu espero com paciência. Mas a grande questão, gente, é o seguinte, né? É que nós temos muita dificuldade, certo? Para ter paciência, exatamente isso. Tem muita gente até que tem paciência, né? Mas tem gente que não tem paciência, e isso a gente precisa melhorar na nossa vida. Essa que é a grande realidade, né? Nós precisamos exatamente entender que esse é um grande desafio na nossa vida e que a gente, para receber as promessas do Senhor, nós temos que ter paciência. Não tem jeito, né? O texto já está dizendo, né? O salmista está falando, eu esperei, mas eu esperei com paciência no Senhor. Então, ou seja, né? A paciência, ela precisa ser desenvolvida. E é exatamente isso que eu quero falar hoje aqui com vocês. Como esperar com paciência nas promessas do Senhor. E o que a gente tem que fazer? Desenvolver a paciência. Hoje eu vou deixar aqui para você 6 passos que eu considero de extrema importância para você começar a desenvolver a paciência. 6 passos de extrema importância. Tem mais passos, pastor? Com certeza tem mais passos, né? Tem mais passos, mas vamos trabalhar hoje esses 6 passos e aí faz o seguinte, começa a colocar isso em prática na sua vida e você vai ver uma mudança. Com certeza, eu tenho certeza absoluta, você vai ver uma mudança na sua vida começar a acontecer, certo? Porque são passos de extrema relevância, certo? Para o teu crescimento espiritual, para o teu desenvolvimento pessoal e principalmente desenvolver a paciência, né? Então vamos lá. Qual é o primeiro passo para eu desenvolver a paciência? É isso aqui, ó. Olha, você precisa fazer isso. Controlar a ansiedade. Controlar a ansiedade. Bom, quando a gente fala de ansiedade, todos nós, entenda isso, todos nós temos ansiedade. Tanto que Jesus disse assim, não andeis ansiosos. Foi o próprio Jesus que disse isso. Ele não está dizendo que não tem ansiedade. Ele está dizendo para não andar ansioso.
para não andar em ansiedade. O apóstolo Pedro também fala na sua carta, em 1 Pedro, ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Já está dizendo, ansiedade. Bom, o que é ansiedade assim, certo? Num contexto mais simples da ansiedade. Bom, num contexto mais simples, não estou aprofundando. É o excesso de futuro, certo? É a pessoa que vive, certo? Não o presente, não o hoje. Ele vive o futuro. Ou seja, ele vive na ânsia. A ansiedade vem de ânsia. E essa que é a grande questão, certo? Você pode ter picos de ansiedade, de ânsia. Agora, o que você não pode é viver uma vida controlada por essa ânsia, por esta ansiedade, certo? Seja qual for a situação, certo? Seja o que pode, talvez ainda vai acontecer. E aí, o que acontece? Tem muita gente que se permite que a ansiedade controle a sua vida. Exatamente. Assuma o comando da sua vida. E é essa que é a grande questão. Você perde a paciência, porque a ansiedade, ela leva você para esse processo acelerado, certo? Até mesmo no teu sistema nervoso, certo? Nas tuas emoções, certo? E aí você começa e aumenta exatamente isso, trabalha até a questão da pressão, exatamente isso. Afeta diretamente o teu corpo físico. Certo? Por quê? Porque a ansiedade ali, ela está trabalhando em todo o teu sistema, certo? O teu sistema emocional. E aí isso vai acelerando os processos de tomada de decisão. E é exatamente onde muitas pessoas tomam decisões que a gente fala, decisões precipitadas. Por quê? Porque ela se permite, certo? Que a ansiedade venha controlar a sua vida. Por isso que, para você desenvolver a paciência, você precisa controlar a ansiedade. E como eu posso controlar? Vivendo um dia de cada vez, certo? Eu não tenho como trabalhar bastante esse tema aqui, o primeiro passo, devido ao nosso tempo. Mas você pode começar, certo, a viver um dia de cada vez. É aquilo que Jesus falou, basta a cada dia o seu próprio mal. Alegremo-nos, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eu tenho que viver o dia de hoje. Eu começo a vencer a ansiedade, eu começo a controlar a ansiedade vivendo o meu presente. Aquilo que eu posso controlar é o que está no meu presente e não no que está no futuro, que ainda não chegou. Então, esse é o grande primeiro passo, certo? Um segundo passo para você desenvolver a paciência, o que você tem que fazer? Você tem que ser uma pessoa mais otimista. Sendo otimista, o que é a pessoa otimista? É aquela pessoa, certo, que ela tem aquela força de vontade. É aquela pessoa que crê, né? É aquela pessoa que tem fé. Exatamente isso, sabe? Mas não é aquela fé cega, não é aquela pessoa, certo, que crê por crer. Não, na realidade, faz parte da sua vida, faz parte do seu ser acreditar. Essa é uma pessoa otimista. Mesmo diante das adversidades, dos problemas, das lutas, ela é otimista. E porque ela é otimista, ou seja, ela tem uma visão diferente da realidade do que está acontecendo, ela consegue enxergar com outros olhos. Eu vou até falar um pouco mais na frente sobre isso. E aí ela consegue reagir de forma otimista o que ela está passando, o que ela está vivenciando. Ou seja, ela consegue se superar, exatamente isso. Ela consegue ultrapassar aquela barreira e aquele obstáculo que foi colocado à sua frente. Essa é uma pessoa que desenvolve a paciência. Por quê? Porque ela tem uma visão positiva da vida. A palavra do Senhor nos diz que Jesus disse assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. O que ele está dizendo? A forma como você vê a vida vai determinar, certo, o teu comportamento,
o teu ambiente, certo? E a tua vida emocional e espiritual. Tem gente que só consegue enxergar o lado ruim da vida. Tem gente que vê em tudo só o lado ruim. Ele não consegue enxergar no dia, certo? Um lado bom das coisas. É só as coisas ruins, certo? Então, pessoas pessimistas, certo? Perde a paciência com facilidade, certo? Por quê? Porque tudo parece que está se voltando, né? Se levantando contra ele. Muitas vezes já se levanta, né? E já com aquele pensamento negativo, né? E é exatamente isso. E vive nessa rota diariamente. Então, para você desenvolver a paciência, você tem que ser otimista. Você tem que ser otimista, sabe? Olhar para o céu, ser grato ao Senhor, certo? O que acontecer, agradeça ao Senhor, peça sabedoria, peça direção. É isso, é ser uma pessoa otimista. Como é que eu posso desenvolver a paciência? Em terceiro lugar, seja menos reativa. Exatamente. Seja menos reativa. O que é uma pessoa reativa? É uma pessoa, certo, que todas as vezes que ela vai reagir quando ela é contrariada, quando acontece alguma coisa de errado, sempre ela reage de forma negativa. Ela não racionaliza, ela não busca a razão das coisas. Ela sempre vive no automático, respondendo de forma negativa. Essa pessoa nunca cresce. Aí que está a questão da paciência. Pessoa que não tem paciência são pessoas reativas e não racionalistas. Não são pessoas que agem pela razão, agem pelo impulso. São pessoas que reagem apenas. E quando reage, é de forma negativa. Esse que é o grande problema. Você precisa começar a analisar, respirar, ver, medir, averiguar, certo? Porque muitas vezes é aquilo que um ditado popular, né, é muito claro, certo? Às vezes se cria uma tempestade em um copo d'água. Essa que é a realidade. Se cria 3 problemas quando só tinha um para resolver. São pessoas reativas. Ela não resolve o problema, ela cria 3. Ela só tinha um, mas cria mais 2, aí agora é 3. Por quê? Porque não tem paciência. Não age pela razão, age, certo, pela emoção negativa. Exatamente isso. O que é controle emocional? É controlar-se a si mesmo. Quando você controla a si mesmo, você começa a controlar a situação controlar você. E é isso que você precisa fazer. E aí a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas reativas. Sansão era uma pessoa reativa, certo? Saul era uma pessoa reativa, certo? E tantos outros homens e mulheres que perderam as promessas do Senhor. Caim era uma pessoa reativa, certo? E a gente pode ver aí vários exemplos na Bíblia, certo? Roboão, Joabe. Gente, tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas reativas. E isso trouxe a eles exatamente, certo, a perda de promessas e de bênçãos de Deus para a sua vida. O quarto passo que eu quero deixar, que eu considero de extrema importância, certo? Como é que eu posso desenvolver a paciência? Veja a oportunidade na crise. É isso que nós acabamos um pouco aqui de falar, certo? Oportunidade, crise. Quando você está em crise, chega a crise, como é que reage? Tua reação, né? Você se permite, certo, deixar essa reação negativa assumir o comando da sua vida, que foi o que eu falei agora no ponto 3, ou você vê isso como uma oportunidade de crescer, certo? Então tudo isso aqui, você está vendo, está interligado. Controlar a ansiedade, respirar fundo, se acalmar, ser otimista, ter uma visão diferente da realidade que eu estou vivendo, ser menos reativa, parar de responder de forma negativa, ver oportunidade, ou seja, ser otimista, ter foco. Gente, isso aqui
Tudo isso está envolvido dentro da paciência. Tem gente que quando chega a crise fica desesperado. Exatamente. Tem gente que quando chega a crise é o fim do mundo. Como é que você vai desenvolver a paciência quando tudo está bem? Quando tudo está mil maravilha? Isso não existe. Gente, a paciência ela se desenvolve na crise. A paciência ela se desenvolve na tempestade. A paciência ela se desenvolve num vento forte. Exatamente. A paciência se desenvolve debaixo de ataque, debaixo de lutas, de provações. Eu nunca vi uma pessoa desenvolver a paciência quando não está passando nada. Então, gente, não funciona, certo? Então, se você tem essa dificuldade, certo, de ter paciência, você tem que aprender isso, certo? Desenvolver a paciência e ver na crise uma oportunidade de crescimento. Muitas vezes é exatamente nessa crise que está a chave da tua vitória, que está a promessa de Deus para se cumprir na sua vida. E aí você não segue a lição, né? Não cumpre o dever de casa, perde a oportunidade de crescer, certo? E de receber as promessas do Senhor, porque acaba se precipitando e jogando tudo fora, exatamente, porque não consegue superar a crise da vida. Exatamente isso. Eu ainda tenho mais 2 passos aqui para você, mas antes disso, olha, eu peço para você, escreva aqui nos nossos comentários, escreva assim: Senhor, me ajuda a ter paciência. Exatamente isso. Senhor, me ajuda a ter paciência. Escreva aqui, deixa também aqui nos comentários o teu pedido de oração, tá bom? Deixa o seu like, tá bom? Certo? Curte aqui o nosso vídeo, a palavra do Senhor, para que o YouTube possa semear para outras vidas, tá bom? Gente, vamos lá. Quinto passo, busque o fruto do Espírito Santo. Exatamente. Existe uma luta, grava isso que eu vou te falar. Existe uma luta entre a carne e o espírito, a natureza carnal, exatamente, a natureza carnal e o espírito, ou seja, a parte divina, a parte espiritual de Deus, certo? E aí você tem que buscar o fruto do espírito. O que é o fruto do espírito? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Gente, tudo isso é fruto do espírito. Para você desenvolver a paciência, com certeza, tem que ter o fruto do Espírito na sua vida. Buscar esse fruto do Espírito Santo vai fazer a diferença na sua vida. E a sexta e o último passo que eu quero deixar aqui para você: aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a descansar em Deus. Quando a gente analisa a palavra descansar, no original que foi escrito a palavra é o seguinte: descansar significa lançar-se. Descansar significa entregar-se, sabe? E aí, eu lembro do texto lá de Salmo que diz assim: entrega o teu coração, Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então é isso. Paciência vai se desenvolver na sua vida à medida que tu descansa em Deus. E o que é descansar em Deus? Controlar a ansiedade. O que é descansar em Deus? Ser otimista. Exatamente. Tudo que eu estou falando. Você está vendo? Eu fiz uma mesclagem aqui dos 6 passos entre as emoções e a vida espiritual. Porque as duas andam juntas. Não adianta você tratar só o teu emocional e não ter vida espiritual. Não vai dar certo. Não vai dar certo, escuta o que eu estou lhe falando. Também não adianta você tratar só o teu lado espiritual e não observar o teu lado emocional. Você tem que trabalhar os dois. E então quem descansa no Senhor, quem confia, ele vê oportunidade na crise. Assim como Davi viu oportunidade na crise. Ele viu Golias como oportunidade. Você está entendendo? Porque ele estava descansado no Senhor. Ele tinha um fruto do Espírito Santo na vida dele. E é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer com que você desenvolva a paciência na sua vida. E você possa esperar com paciência nas promessas do Senhor. Siga esses 6 passos. Busque e coloque isso em prática na sua vida. Faça a aplicação diariamente. A partir de hoje, a partir de agora,
Quando você se sentir ansioso, comece a entender, eu tenho que controlar isso. Quando você se sentir assim meio para baixo, meio pessimista, começa a observar isso. Quando você estiver diante de uma situação que tenha gerado ali um conflito, sabe? Respira. Eu vou reagir ou eu vou racionalizar? Sabe? Eu tenho o fruto do Espírito ou eu estou permitindo que a minha carne assuma o comando dessa situação? A minha natureza carnal, certo? Está diante da crise, como é que eu posso vencer isso aqui? Como é que eu posso, certo, enxergar uma oportunidade nessa situação aqui? Gente, é isso. Eu vou buscar o fruto do Espírito Santo. Quando você vai colocando passo a passo, aplicando isso diariamente na sua vida, pode ter certeza que você vai ser uma pessoa que vai desenvolver a paciência. Vai ter sim uma mudança na sua vida, tá bom? Ore agora com o pastor. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma palavra, por cada pessoa que está aqui hoje comigo, Senhor. Quantas pessoas estão aqui e ter paciência é um grande desafio, Senhor. É um grande desafio para muita gente. Mas hoje o Senhor nos deu aqui, Senhor, 6 passos primordiais de extrema relevância para podermos desenvolver a paciência. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor. Ajuda o meu irmão, minha irmã, Senhor, para que ela possa estar pronta, ele possa estar pronto, Senhor, para não perder as promessas do Senhor na sua vida, mas que com muita paciência, como diz o salmista, esperei com paciência, venci, controlei a ansiedade, fui muito otimista, fui menos reativo, vi a oportunidade na crise, fui cheio do Espírito e, aliás, obtive o fruto do Espírito na minha vida. Sim, eu aprendi a descansar no Senhor. É isso que o salmista está dizendo. Eu esperei com paciência e eu esperei no Senhor. Não foi na situação, não foi na circunstância, não foi no homem. Eu esperei em Deus e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por Ele. Assim, meu Deus, eu te peço, fica com cada vida aqui, Senhor. Que a boa mão do Senhor esteja contigo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Olha, que Deus te abençoe. Que a mão do Senhor esteja contigo. À tarde eu estou de volta aqui no nosso canal, ao vivo, lá no chat, tá bom? Com todos vocês, às 18 horas. Momento de oração. Vem orar com o pastor. Eu tenho uma oração específica hoje pela sua vida e pela sua família. Um forte abraço. Deus te abençoe.